Você aqui para falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Aqui na minha pauta diz que você vai dar dicas para a gente, né, para as noivas, sobre como contratar um fotógrafo. Fala aí para a gente o que você tem, né, como experiência para passar para as noivas. Isso. Toda reunião que as noivas fazem comigo, elas levantam algumas questões, alguns pontos que eu acho interessante, né? Cada noiva que vem até a gente faz uma pergunta diferente. Então eu fiz um compilado sobre as perguntas que eu acho importante que as noivas façam para os seus fotógrafos, porque nem sempre elas contrataram fotógrafo. Às vezes é a primeira vez que elas estão fazendo isso. Então, elas sequer sabem quais perguntas fazer, quais problemas podem surgir, quais detalhes nos quais elas devem prestar atenção, né? Então, são algumas dicas para que elas possam até poder fazer um comparativo entre os orçamentos que elas recebem, baseado em fatos mesmo, né? Não só apenas nos valores, mas para poder pesar o que está sendo oferecido dentro do pacote entre o fotógrafo X e Y. E a gente sabe a importância de um fotógrafo num casamento, né? Porque o que fica do casamento são as fotos, o vídeo, né? Aquele momento que você viveu e que você pode relembrar a qualquer momento. Né? Pode passar 20, 30 anos e você vai pegar o álbum e você vai relembrar aquilo, você vai reviver aquilo. E a gente que trabalha com casamento, a gente sabe que acontecem, inúmeras coisas que a gente não pode controlar. E uma delas, né, são problemas nesse momento. Então, fala um pouquinho, né, pela tua experiência. A primeira dica que eu dou para os casais é analisar o estilo de fotografia que o fotógrafo que eles estão escolhendo trabalha. Existem estilos realmente de foto. Tem gente que trabalha, como eu, por exemplo, com fotografia criativa, com luz criativa. Então, trabalha muito com luz de flash. É o meu caso. E tem gente que tem uma fotografia muito mais voltada à luz natural. Então, são realmente estilos de fotografias diferentes, né? Então, primeiro, se identificar, porque, como você disse, essas lembranças vão ficar para o resto da sua vida, então você tem que amar essas fotos, você tem que se identificar, você tem que se olhar nessas fotos e se gostar, né? E esse estilo de fotografia vai interferir muito nesse como se gostar, né? Eu gostei da forma como eu estou nessa imagem, eu estou bem iluminada, eu gosto dessa sombra no meu rosto. Então, eu acho que isso é importante. E às vezes a gente não presta atenção nisso, só vai prestar atenção quando o material está pronto. Fala, poxa, mas não era aquilo que eu tinha imaginado, né? Então, essa é a importância de você analisar o trabalho do fotógrafo, ver se combina realmente com você, né? Legal isso. Exato. Então, assim, a primeira pergunta que eu acho que é importantíssimo você fazer para o fotógrafo que você está contratando é você que vai para o meu evento? Isso com certeza. Né? Porque às vezes não é ele que vai. Exato. Tem empresas que trabalham com equipes, com segundas, terceiras equipes. E não tem problema. Se o que importa para você, noiva, é somente o resultado final do trabalho, tudo bem, se você não souber quem vai para o seu evento. Mas se você já tiver uma conexão, se você faz questão de saber quem vai estar com você no dia do seu casamento, essa é uma pergunta que não pode faltar. É você que vai estar no dia do meu casamento? Quem é o fotógrafo que vai estar lá? Quem é essa pessoa que vai fazer parte da minha vida? Então, eu acho importante que a pessoa saiba que pode ou não ser aquele fotógrafo que vai estar no casamento dela. Essa pergunta é fundamental. Nossa, fundamental mesmo, porque às vezes a gente sabe que as pessoas são surpreendidas, né? Mas cadê a fotógrafa? Não, ela não mandou a equipe. Não sabia. Então, isso eu acho muito interessante. Exato. Uma outra pergunta que eu acho bem importante que os noivos façam para a equipe de fotografia é: quantas horas você fica no meu evento? Né? Você fica até o final, porque tem equipe de fotografia que vai, faz o trabalho e já começou a festa, já fiz algumas fotos de festa, então para mim tá bom e vai embora. Tem problema? Não tem problema se você estiver de acordo com isso. Então, assim, mas é importante para você
de horas para ficar no evento, mas muitas vezes eu extrapolo esse período. Porque eu fico até o final, realmente. Enquanto está tendo conteúdo para se registrar, a gente está ali. Então... Não vai embora, vai perder o melhor da festa também, às vezes, né? Exato. Aquele momento que tem que ficar registrado, mas já passou o tempo. Não, vamos ficar, né? Outra pergunta bem importante de fazer. O meu making off está incluso? Porque quando você fala a noiva, o casamento para a noiva é o dia inteiro. Então, a hora que eu comecei a me arrumar, eu já sou noiva. Eu já comecei o meu casamento, né? Então, mas você precisa acordar isso com a sua equipe, ajustar. Porque tem noivinhas que contratam o making off e tem noivinhas que não. Tem pacotes de fotografia que já estão inclusos e tem pacotes que não. Então, é muito importante perguntar e alinhar com a equipe se o making off está incluso. E nesse universo da fotografia, tem um monte de nomenclatura que acaba confundindo a noiva. Então, assim, pré-wedding e making off, para as noivas que não falam inglês, acaba gerando um pouquinho de confusão. E são coisas diferentes, né? São. Muito o diferentes. pré-wedding é aquele ensaio fotográfico que você faz antes do dia do casamento. Sim, que é lindo, e o making off, maravilhoso. isso. E o making off é a cobertura do teu dia da noiva. É você no hotel se arrumando, se maquiando. É nesse momento que a gente faz aquelas fotos do vestido, faz um mini ensaio da noiva. Então, se você tem expectativa de ver aquelas fotos tua, vestida de noiva, com as madrinhas com aquele hobby especial, esse momento acontece no making off. Making off. Não Isso. é o pré-ensaio, o pré-wedding, né? É o exato. making off. Presta atenção nisso. Então, noivinhas, vai lá, Débora. Isso. E falando em making off, é importante também pensar quantas horas antes começa o meu making off. Porque você também pode dizer lá pro teu fotógrafo, eu quero o meu making off, mas você começa a se arrumar lá na chácara, leva as tuas madrinhas já no dia anterior e acha que já que falou que é making off, desde o dia anterior vai estar acompanhando. Então, quantas horas antes pode começar o meu making off? 3, 4, 5 horas antes? É muito importante ajustar essas questões para não ser surpreendido. E você só vai ficar sabendo isso a hora que você vai, né? Na semana do casamento, você vai marcar com o fotógrafo e ele diz, não, mas isso não está incluído. Não, isso aqui é assim, dessa forma. E aí começam os atritos. Aí as noivas ficam neuróticas, ficam loucas, porque é muito problema para administrar junto com a ansiedade do casamento. Então, deixando isso bem claro, eu acho que isso é perfeito, né? Essas tuas dicas estão maravilhosas. Ah, que bom. Qual a outra que você tem para dar para a gente? Então, vamos lá. Quantas fotos você me entrega? Né? Sim. E a partir desse ótimo. quantas fotos você me entrega, você entrega todas as fotos tratadas? Isso é muito importante, porque num universo que a gente tem de 3.000 fotos que são registradas em um casamento, é muito, muito fácil separar só 80 para tratar, vou tratar só as que vão para o fotolivro. Então, é muito importante a noiva saber se vão ser tratadas todas as fotos ou não. E essa dica acaba casando com uma outra dica, que é justamente sobre esse tratamento das fotos, a quantidade de fotos que vai ser entregue e com o tratamento. De todas essas fotos que você vai me entregar, todas as fotos vão ser tratadas? É muito importante perguntar isso, porque, como eu disse, em um universo de 3.000 fotos, tratar 3, 4 ali, super manipular a imagem, deixar ela perfeita para colocar no Instagram e atrair as noivas, é muito fácil, né? Então, a noiva ela tem a expectativa de que o material integral do casamento dela... daquele estilo daquela foto. Exato. E às vezes não é, né? Tem aquela qualidade. Então, pergunte para o seu fotógrafo. Eu vejo as suas fotos super tratadinhas aqui no seu site. Quero ver o resto. Todas as fotos que você vai me entregar estarão dentro desse padrão? Quero ver o resto das fotos. Quero ver um casamento inteiro. Isso também é interessante, né? Não só uma foto, mas o material inteiro daquele casamento. Exato. Olha. E essa era outra dica que eu ia dar. Já passei na frente. Traga. Pergunte para o seu fotógrafo, posso ver um casamento que você fez inteiro, do início ao fim?
Assim você vai conseguir ver se tem unidade, se tem uma constância na qualidade do material desde o início até o final do trabalho. Porque muitas vezes a gente começa o casamento em um horário diurno, né? E o fotógrafo pode ser excepcional trabalhando com a luz do dia. Mas quando a gente passa por um ambiente fechado ou por uma condução de luz noturna, a situação muda. Então você precisa ter certeza que esse fotógrafo ele vai ter o domínio em todas as situações. Sabe o que acontece? Já aconteceu muitas vezes comigo, começar o casamento no pôr do sol. Eu até tenho medo, assim, eu até pergunto qual o horário certinho, o que você pretende? Quer começar e terminar no pôr do sol ou você quer começar de dia e terminar à noite? Porque ninguém pensa nisso. Aí, de repente, começa com uma luz linda, maravilhosa e acaba com um breu total. E, às vezes, o fotógrafo tem que se programar para regular a luz durante o evento, durante a cerimônia, que é a entrada e saída, né? Isso eu acho bem complicado também. Exato. Então, assim, quando você pede para ver um material do início ao fim, você consegue ver essa constância. Mas é importante também, eu como fotógrafa sempre passo essa orientação para os meus noivos, que se eles querem ter um estilo de fotografia específico para a cerimônia, ela não pode acontecer nesse período de transição, ou se ela for acontecer nesse período de transição, ela não pode se estender demais. Porque senão a gente começa numa cerimônia diurna, passa por uma cerimônia ao pôr do sol e termina numa cerimônia noturna. Então, assim, quando você monta um fotolivro, parece que tem 3 casamentos diferentes. Não fica legal, né? Tem que ser começo, meio e fim na mesma luz para ficar. A festa, daí é outra coisa, mas a cerimônia tem que ser, né? Numa constância. Eu acho que é mais... Eu estou vendo aqui uma coisa que eu preciso te perguntar. Diga. Em tempos de pandemia, remarcação de casamento. Isso é muito importante. Existem, agora com essa situação de pandemia, existem 2 situações, que é você remarcar a sua data e você cancelar a sua data. Então, fique bem atento com relação ao seu fotógrafo, pergunte para ele como que ele está agindo com essas remarcações. A gente passou por várias situações esse ano, dessas remarcações, em que os fotógrafos não remarcam, estão remarcando, mas não remarcam para finais de semana, né? Não querem liberar o sábado. Então, eu remarco, mas tem que ser na sexta ou no domingo. E você quer o seu casamento no sábado. E tem que mudar tudo, porque o fotógrafo não tem disponibilidade. Não ter disponibilidade é uma coisa, e não querer remarcar é outra. Exato. Né? Isso tem que ficar bem atento também. E se ele disser para você, eu não tenho a disponibilidade dessa data, então peça para ele te mostrar o contrato do outro evento que ele tem, porque muitos fotógrafos têm a data disponível para as remarcações, mas não estão remarcando a fim de ampliar a possibilidade de datas que eles têm para vender em 2021. É uma forma... É muito todo triste. Mundo foi afetado, Todo né? mundo Nós foi também afetado. fomos, mas existem pessoas que estão tentando dar um jeitinho aí para fazer 2021 render um pouquinho, pouquinho mais. Isso é muito triste, né? Mas a gente tem que ser solidário, porque todo mundo passou pela mesma coisa, todo mundo sofreu as consequências dessa pandemia, e o que a gente quer é voltar à vida normal, a gente quer você voltar a fotografar, eu fazer casamento, a gente poder festejar junto com os casais, celebrar o amor, registrar o amor, né? Isso, todos os meus casais que precisaram remarcar, eu acho que a grande maioria remarcou para sábados do ano que vem, e se eu tinha a data disponível, ela foi liberada. Por que não, né? E falando em final de semana, a gente vai entrar em mais uma dica que eu acho muito importante, que é, quando você vai marcar o seu pré-wedding, é muito importante você perguntar para o seu fotógrafo se ele realiza ensaios nos finais de semana. Porque a maioria dos fotógrafos não realiza ensaio no final de semana. O final de semana ele acaba ficando bloqueado para eventos. E se você tem uma agenda um pouco mais delicada, que você não consegue dispor de um dia de semana, você vai descobrir esse problema só lá na frente. No dia que você vai marcar o ensaio, mas eu não posso o final de semana. E ele vai dizer, mas eu não faço, né? Eu só faço o dia de semana. Enfim... Então, assim, tem que ajustar, tem que saber. Você tem a possibilidade de fazer ensaios aos finais de semana, porque eu não posso me liberar durante a semana.
Claro que fazer o ensaio durante a semana é sempre mais recomendado, porque se você vai em um espaço público, por exemplo, a probabilidade de estar mais vazio, uma praia, uma praça, qualquer lugar que você escolha, é muito maior. Tranquilo, então, assim, é melhor, mas você tem que ter ajustado, porque tem gente que não consegue dispensa num dia de semana no trabalho para poder fazer o ensaio. Que triste isso. Outra coisa que eu acho bem interessante que você colocou aqui nas suas dicas é perguntar se o pessoal tem equipamento reserva, se faz backup antes de sair do evento, porque a gente sabe que pode acontecer tanta coisa. Verdade. E aí, tirou as fotos, ficou tudo lindo, maravilhoso, acontece um acidente, acontece alguma coisa com o equipamento durante a cerimônia e aí? Pois é. Então, assim, eu sempre comento com os meus noivos essa questão. A gente brinca no universo da fotografia falando que quem tem um equipamento não tem nenhum e quem tem dois tem um, na verdade, né? E é importante que esse segundo equipamento, ele tenha a mesma capacidade, que ele seja tão bom quanto o primeiro, porque, afinal de contas, se você precisar recorrer a ele, ele precisa te entregar a mesma qualidade. E a gente está falando de equipamentos muito caros, então, realmente é complicado ter-se dois. Mas é uma segurança que você tem. Então, assim, o teu fotógrafo... Imagina, você está lá no meio do teu casamento, acontece um acidente ou uma falha mecânica e o equipamento do fotógrafo parou. Ele vai olhar para você e vai falar, estragou. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. É eletrônico. Ele poderia, sim, fazer alguma coisa. Ele poderia ter um equipamento reserva. Eu vou te contar uma coisa. Quando eu fui casar, né, isso há muitos anos atrás, eu fiquei morrendo de medo que não tivesse foto no meu casamento. Porque no casamento da minha sogra, o fotógrafo teve problema. A minha sogra casou há mais de 50 anos atrás. Teve problemas no equipamento do fotógrafo e não teve uma foto do casamento. Aí, quando eu fui casar, eu fiquei tão preocupada que eu contratei uma empresa para fazer as fotos e o meu sogro contratou outra. Então, no meu casamento, tinham 2 equipes de foto e vídeo. De medo, por medo que a gente não tivesse nenhum registro. E uma outra coisa que a gente sempre orienta é que a sua equipe de fotografia faça o backup do material antes de sair do evento. Né? Okay. Fazer, porque às vezes aconteceu um exemplo, aconteceu um incidente, um roubo, alguma coisa no meio do caminho. Se você tem cópia disso, a minha equipe costuma ir em 2 carros, então a gente fica com o material dividido em 2 veículos, até por questão de segurança. E fazer a cópia do material, né, backup, porque molhou um cartão, alguma coisa. Se você faz isso tudo dentro do evento, você já tem uma cópia no computador, tem ainda o cartão de memória. A gente chega em casa, passa isso para o computador e passa também para um HD externo. Então, assim, tem cópia em tudo quanto é lugar. Que legal. Então, Débora, muito boas suas dicas. Eu acho que devem ter ajudado muito as noivas e os casais agora a prestar mais atenção na hora de contratar um fotógrafo. E vocês podem conhecer melhor o trabalho da Débora no aplicativo, né? Pode entrar, ver o portfólio dela, entrar em contato direto com ela, porque esse aplicativo ele é muito dinâmico. Então, é Noiva On. Baixem o aplicativo, vão interagindo com os fornecedores, conversem com a Débora. E qualquer coisa é só chamar você, né, Débora? Isso. Então, é Débora Ayesha lá no aplicativo. Tem o meu site, tem o WhatsApp, tem o Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entra, dá uma conversadinha comigo que eu passo ainda mais dicas para vocês. Independente de me contratar ou não, a gente dá uma ajuda aí, tá bom? Obrigada, Débora. Muito boas suas dicas. Obrigada, Andréia. Voltamos daqui a pouco.